Seja bem-vindo, decida crer. A vida pela fé parte do extraordinário para o extraordinário. Você pode pensar que o que você tem hoje ainda é pouco, mas Jesus pode fazer um grande banquete a partir das suas sementes. Para acompanhar a mensagem e os versículos usados, preparamos um esboço digital para você no aplicativo da Igreja da Cidade, disponível para Android e iOS. Venha com expectativa e fé. Juntos vamos viver essa jornada de 40 dias em 7 domingos até a Páscoa do nosso Senhor Jesus. Vamos lá então, Igreja da Cidade, sua família, para você pertencer, estamos na Páscoa, vamos à quinta mensagem desta série. Abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus, em João 6, de 11 a 14. Eu vou ler na NVI, não sei qual é a sua tradução, mas abra sua Bíblia impressa ou eletrônica e me acompanhe. Nesses 40 dias de milagre com Jesus, nós hoje vamos a um outro milagre. São 7 milagres que estamos destacando e hoje Jesus e a multiplicação sobrenatural dos pães e dos peixes. E nós vamos, com certeza, tirar daí princípios. Diga comigo, princípios. A Bíblia não é um livro de história, ela contém história. A Bíblia não é um livro de arqueologia, ela contém arqueologia. A Bíblia é um livro de revelação, de palavra, de mensagem, de decretos, de princípios e valores de Deus para nossas vidas hoje. Então, abra para que possamos ler e também no aplicativo ou no QR Code acompanhe o esboço para que você possa fixar melhor. Jesus, ele viveu entre nós e ele realizou sinais, maravilhas e prodígios. Ao ler a Bíblia, muitos crentes não têm dificuldade de acreditar que Jesus realizou milagres, mas têm alguma dificuldade de acreditar que Jesus faz milagre hoje, que a verdade ela é para nós hoje. E é muito importante que você faça isso. Ao ler o Evangelho, ao ler a Bíblia, nós somos construtores de ponte entre o hoje e entre o ontem e o hoje, entre o que aconteceu no passado e o que Jesus quer fazer conosco hoje. Então os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é esse que até o vento e o mar lhes obedece? Então Jesus realizou milagres e as pessoas ficaram boquiabertos com o seu ensino e o seu poder. Mas é importante que a gente faça isso hoje também, porque em Hebreus 13, 8, leia comigo, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Então, se ele é o mesmo, os milagres que ele realizou e o ensino que ele realizou está em plena validade para hoje. Nós não somos uma igreja sensacionalista, isto é, aquela que acredita que os tempos apostólicos ficaram no passado, no livro de Atos. Não, Jesus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Ele te ama hoje como te amou quando você nasceu e quando você ainda não havia nascido. O único ponto que faz com que esses milagres e esses poderes sejam bloqueados para nós hoje não tem a ver com Jesus, tem a ver com a nossa incredulidade. Mas isso não é diferente do passado. Jesus andou e viveu entre nós há 2000 anos atrás, há 21 séculos, mas ele disse que não realizou muitos sinais e maravilhas em Cafarnaum, em Betsaida, em Corazim. Por quê? Porque o povo não creu. Então, Jesus não faz acepção de pessoas, mas ele faz de atitude de fé. Eu e você que hoje temos que ter a mesma fé. Porque da mesma maneira que há 21 séculos ele não curou todo mundo e ele amaldiçoou 3 cidades, e podemos visitar os sítios arqueológicos dessas cidades até hoje, quando Israel derrotar o seu inimigo, o grupo terrorista Hamas, e pudermos voltar a ter viagem para Israel, amém? Pastor Marcos Madalena está esperando ali com a pastora Mariana, o grupo que está parado, mas vai acontecer, pastor Marcos. E quando acontecer, vamos de novo visitar esses 3 sítios arqueológicos. E é interessante isso, me chama a atenção. É muito comum no passado você ter uma cidade antiga que foi feita uma cidade nova. Essas 3 cidades, isso não aconteceu.
elas continuam sítios arqueológicos. Não existe a nova Cafarnaum, não existe a nova Corazim, não existe a nova Betsaida. São 3 cidades ao norte de Israel, no Mar da Galileia, que continuam completamente destruídas. Elas são feitas de pedras basálticas, pedras vulcânicas, e lá estão os sítios arqueológicos. E Jesus andou por lá, curou pessoas, mas ele disse que eles não creram, e por isso ele não fez mais milagres. Que em nome de Jesus, ninguém deixe de receber algo de Jesus porque não crê, amém? Quem crê em Jesus aqui? Quem crê em milagres aqui? Então seja feito conforme a fé que você tem, em nome de Jesus. Tempo sobrenatural, tempo de multiplicação, amém? Ao final desta palavra, vamos orar sobre isso, multiplicar a partir daquela semente que você tem. Então, me acompanhe na leitura do Evangelho, Marcos capítulo de número 6, de 11 a 14. Perdão, João capítulo 6, de 11 a 14. Diz assim, a primeira multiplicação dos pães. Então Jesus tomou os pães, deu graças e o repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços, nada seja desperdiçado. Junte os pedaços que sobraram e nada seja desperdiçado. Então eles juntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixado por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é profeta que deveria vir ao mundo. Jesus, sabendo muito bem quem ele era, mesmo o povo dando uma ideia para ele, sabendo Jesus que pretendiam proclamar o rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Que o Senhor aplique a sua palavra no seu e no meu coração e gere muito fruto. Amém? Então vamos aqui pegar alguns princípios bem objetivos sobre Jesus e a multiplicação sobrenatural dos pães. A chave do milagre de Jesus está aqui: entregou aos discípulos para que servissem ao povo. Ora, quem fez o milagre foi Jesus. Ele não podia realizar na mão dele, mas Jesus tinha discípulos e ele sabia que depois dos 3 anos de ministério, quando terminasse, ele iria para o céu. Quem queria ficar aqui? Os discípulos. Quem queria dar continuidade à igreja que ele estabeleceu? Os discípulos. Quem iria estar ensinando ao povo? Os discípulos. Então, Jesus traz aqui um princípio muito importante. Ele valoriza a liderança, ele valoriza a igreja, ele valoriza os discípulos. Ele faz o milagre a partir do serviço dos discípulos, das mãos dos discípulos. Então tem algo muito precioso aqui. Jesus quer usar suas mãos. Através das suas mãos você ser resposta à fome das pessoas. Através do seu coração, através do seu bolso, através da sua influência, do seu sim, você dizer: usa-me, Senhor. Jesus, ele quer primeiro nos ensinar que o fato de levarmos a ele primeiro é a grande chave. Tudo o que ele quer fazer através de nós, ele primeiro faz em nós. Mateus 6,33, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Então, o milagre não aconteceu nas mãos do mestre, poderia acontecer, ele é que faz milagres, mas aconteceu na mão dos discípulos, porque 3 princípios de multiplicação sobrenatural de Jesus acontecem aqui nesse texto. E nós vamos ver que tudo depende da nossa atitude de obediência. Nessa série temos pedido, irmãos, que gravem testemunhos,
Hoje a irmã Ciamara vai nos dar testemunho. Ela é casada com Carlos, eles são empresários. Inicialmente eles tinham uma empresa de contabilidade que prestava serviço para empresas seculares normais. Mas depois, eu me lembro quando eles me buscaram e pediram: pastor, poderia orar por nós? A primeira igreja que eles serviram com o serviço de contabilidade foi nossa igreja. E oramos, eles consagraram, aí eles criaram uma outra empresa. E hoje, eles atendem mais de 100 igrejas diferentes pelo nosso país. Glória a Deus. Com excelência, o casal tem ótima formação, são membros do Conselho Fiscal da Igreja, do Conselho Administrativo Financeiro, mas o que me chama a atenção é o zelo que eles têm. E mesmo sendo muito ocupado, tendo 2 empresas e servindo, mas procuram sempre estar equilibrados, prosperando, mas cuidando também das coisas do Senhor. E tem multiplicado o GDC e saíram de líder de GDC para coordenadores, supervisores e hoje são pastores de rede. Mas há uma chave. O segredo da consagração primeiro. O milagre vem depois que você consagra. Muitas vezes queremos ver Deus multiplicando nossas vidas, nossas finanças, mas não passamos pelo princípio de que primeiro Deus quer o meu coração, depois Ele quer também a minha semente e depois vem a colheita. Veja esse testemunho da Ciamara. Olá, sou Ciamara, esposa do Carlos. Já estamos aqui nessa igreja desde 2007, onde com muita alegria já servimos em vários ministérios e hoje estamos como pastores de rede na rede Marketplace, onde também com muita alegria temos ali contribuído com as nossas vidas e recebido também muito do Senhor. Somos empresários então aqui em São José dos Campos. E de um tempo para cá, eu e Carlos estamos tendo um entendimento referente aos dízimos, ofertas e primícias. Já somos dizimistas há muitos anos, temos um entendimento claro sobre isso, mas do ano passado para cá, Deus começou a trabalhar mais profundamente em nossos corações sobre a colheita. Porque a empresa, ela traz para as nossas mãos uma colheita. A empresa, ela é administrada através de planilhas, então cada custo é adequado ali, cada recurso é adequado em seus custos. Então nós já fazíamos isso sempre, fazendo as nossas envios de recursos para cada área. Mas também Deus começou a trabalhar no final do ano, ali na semana da virada, sobre sermos dizimistas também com a nossa empresa. E isso alegrou muito o nosso coração e juntos, ao entendermos de Deus, ao orarmos sobre isso, eu e Carlos tomamos a decisão de entregar a 10ª parte de toda a nossa colheita. O que eu estou dizendo? 100% da nossa receita que entra no anexo, 10% nós entendemos que deve ser dizimada. Por quê? Porque faz parte de uma grande colheita que Deus está fazendo, não só em relação às questões financeiras, mas também do nosso coração, da nossa rendição para o reino. E isso é muito importante. É o legado mesmo que estamos deixando ali para a nossa família também. Então, nós com muita alegria decidimos obedecer, estamos fazendo isso e com isso estamos vivendo o que eu tenho falado, uma explosão de prosperidade mesmo. O meu testemunho é sobre prosperidade, daquilo que Deus está fazendo em nós e através de nós. Trazendo então, por exemplo, aumentando nossos números de clientes. Isso tem sido muito bacana porque Deus tem trazido pessoas que também têm recebido daquilo que Ele está fazendo aqui no reino. Então, com muita alegria, eu compartilho com vocês esse testemunho e com muita alegria continuamos avançando e cooperando com o reino de Deus, para a honra e glória de Deus. O Ano Sobrenatural é um ano de testemunhos sobrenaturais. Compartilhe conosco o que Deus tem feito em sua vida e vamos contar novas histórias. Envie seu testemunho para testemunhosobrenatural@igrejadacidade.org.br e vamos juntos construir um legado histórico e profético neste ano. Se você tem um testemunho, deixe-nos saber, edifica a nossa vida. Então, às vezes vemos alguém prosperando, mas
perceba, tem sempre um testemunho também de fidelidade na vida dos servos de Deus. Eles, além de serem fiéis e dizimistas com relação à sua vida pessoa física, mas também na sua empresa pessoa jurídica. E sempre eles me contam, estão sempre me falando do que Deus tem feito também nesta área. E com você não vai ser diferente, porque o caráter de Deus é sempre abençoar. E não é uma troca. Você não dá para receber, você dá porque você recebeu. O nosso dízimo nunca é antes de receber. Toda vez que eu dizimo é porque Deus me deu primeiro. Então ninguém ganha de Deus. Ele me dá e eu dou. Então isso é um princípio da fé. E aqui a multiplicação que Jesus nos ensina. Anote esses 3 princípios. Para você viver essa multiplicação sobrenatural, precisa ser consagrado antes de poder ser multiplicado. E aí que entra a questão de entender a bênção, de dizimar, de ofertar, de entregar uma primícia. Jesus tomou os pães, deu graças, repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam. Isto é, houve abundância. Ninguém comeu só um pedaço, eles comeram quanto quiseram, comeram fartamente, tanto pão quanto o peixe, a abundância. O Senhor Jesus nos pede o mesmo. Se você quer viver isso na sua vida, consagre antes. E depois, reparta. E Deus quer dar para você, para que você receba, celebre e reparta. Isso é a vida cristã. Faz assim comigo. A vida cristã, faz com a mão assim, ó, é receber, é celebrar e é repartir. Quando alguém pedir uma definição de vida cristã, é só fazer isso. Vida cristã é receber Jesus, é celebrar Jesus e é repartir Jesus. Você reparte o que você recebe. Você recebeu a salvação? Reparta a salvação. Recebeu o pão? Reparta o pão. Recebeu a alegria? Reparta a alegria. Recebeu o alimento? Reparta o alimento. Recebeu a fé? Reparta a fé. Porque a vida cristã é você receber para você, é você celebrar o que estamos fazendo aqui. A gente não vem para a igreja para ser abençoado, a gente vem porque é abençoado. E a gente vai celebrar uns com os outros. E aí daqui a pouco vai terminar o culto, e aí você vai ver a bênção do envio. Para quê? Para que você vá abençoar outros, porque a vida cristã é sempre um envio. Vamos sempre repartindo. Eu acho muito interessante, quando eu era adolescente, eu ia numa igreja batista, assim, bem tradicional lá no estado do Rio de Janeiro, e eu via o pessoal começando o culto, orando assim. Eles estavam sendo bem sinceros, tá? Eu não estou criticando no sentido negativo, mas eu realmente ficava meio sem entender. Eles oravam assim. E eu acabei orando também, porque a gente aprende o que a gente vê os adultos fazendo, né? Senhor, entrando na tua presença. Não acontecia isso. Todo culto. Quer ver? Acho que eu vou ficar mais à vontade aqui. Momento 30 semanas. Quem ia numa igreja no passado que era assim? Tem vários aqui. Mais tradicional, linha histórica, batista, presbiteriano. Você também, Jocélio? Também? Ia também, Fernando? Mas olha só. Pastor Marco, nunca entendi isso direito. Senhor, entrando na tua presença. Mas aí acabava o culto, ninguém falava assim, Senhor, saindo da tua presença. Aí chegava no culto do domingo que vem, Senhor, entrando na tua presença. Mas, gente, que raio é esse? Que eu tenho que entrar da onde eu não saí. Ué, se acabou o culto e eu não tive uma oração para sair, é porque eu estava. Então, queridos, a vida cristã não é vir para a igreja para entrar na presença. Você está na presença 24 horas por dia, 7 dias por semana. Você está na presença em casa, no carro, na empresa. O tempo todo você está na presença. A única diferença é que na igreja nós estamos na presença coletivamente. É por isso que crente dá mau testemunho no campo de futebol, porque ele sai da presença. Aí chega lá no campo do futebol, quer quebrar a perna, a cabeça também às vezes, do outro, porque sai da presença.
Amanhã na sua empresa você tem que estar na presença. Amanhã na sua escola você tem que estar na presença. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Para que você não perca esse espírito da generosidade, que o mundo aí fora só quer reter, só quer tomar. O diabo já foi denunciado por Jesus. Ele vem para matar, roubar e destruir. Você veio como Jesus para dar. Então, quanto mais você consagra a sua vida para dar, mais você é parecido com Deus, porque Deus deu o seu único filho para que eu e você estivéssemos aqui hoje. O diabo, aquele pilantra, aquele sem vergonha, aquele encardido, chifrudo, ele veio matar, roubar e destruir. Eu e você somos um alvo. Então, quando eu dou, ele fica com raiva, porque quando eu dou, eu sou parecido com Jesus, que deu a sua vida por mim, e ele não dá nada para ninguém, porque o diabo mente. Por exemplo, leva as pessoas para o carnaval para achar que elas vão ser mais felizes lá, não é? Leva a pessoa a beber para ver se ela vai ser mais alegre. Leva a pessoa a fumar para ver se ela vai ficar mais calma. Tudo é mentira que o diabo conta para seduzir pessoas. O álcool, a bebida, a sexualidade fora dos padrões de Deus, o sexo antes do casamento, é uma mentira de Satanás que ele seduz, convidando o homem para que venha. Aí depois as pessoas não encontram o que foi prometido e ficam piores do que quando buscou. Quanta gente começa a fumar achando que aquilo vai fazer com que tire a ansiedade. Aí depois ela tem a ansiedade e tem um problema no pulmão, tem um problema de saúde, porque o diabo nunca dá o que ele promete. Não existe prazer sem culpa no mundo. Todo prazer do mal vem uma culpa e consequências e efeitos colaterais. Só Jesus pode, de fato, trazer alegria plena. Então, consagre tudo o que você é, o que você tem, os seus bens, tudo ao Senhor. E depois você vai ver a multiplicação. Você consagra no bruto e depois você vai ver a multiplicação de Deus na sua vida. Vai multiplicar a alegria, vai multiplicar a abundância na sua casa, nos seus negócios, em nome de Jesus. Por isso, nós acreditamos e nós incentivamos você a ser um fiel dizimista e generoso ofertante. Segundo princípio, precisa ser distribuído antes de ser multiplicado. Então, primeiro você consagra para multiplicar, depois você distribui antes de ver multiplicado. Você dá e repartiu. Diga comigo, repartiu. Entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Para ser abençoado, você tem que entender o princípio da abundância, da generosidade, do repartir, de dar de si, de dar do seu. O tempo todo. Dá para pessoas, dá para as pessoas da sociedade. Dá para pessoas que, às vezes, não tem nada para te dar. E, às vezes, dá de uma maneira que você vai até surpreender. Faz um teste, pega um dinheiro, uma oferta, e dê um pouquinho mais um dia, quando você sentir no coração, para aquela pessoa que te serve abastecendo o seu carro, te servindo na mesa de um restaurante. Dá uma oferta para o porteiro do seu prédio. Você não está querendo nada em troca. E você vai ver como isso vai te fazer bem. Se ela não precisa, você precisa dar. E vamos resolver um negócio aqui que, às vezes, pela nossa atitude de carne, pela forma religiosa como a gente foi ensinado, principalmente os mais antigos, é aquele negócio assim: alguém fez uma viagem, pensou em mim, me trouxe um presente ou uma oferta, uma lembrança, aí vai entregar. Não precisava. Primeiro que é uma hipocrisia danada, né? Segundo, é que eu não estou percebendo, mas eu estou desfazendo da pessoa. Olha bem, ela chegou cheia de amor para mim, pensou em mim e me trouxe o presente. Eu olho na cara dela e falo, não precisava. Gente, isso é falta de educação. Não é, Davi? É falta de educação. Você tem que virar para a pessoa e falar assim, muito obrigado, Deus te abençoe, continue deixando Deus te usar.
Que bom que você pensou em mim, não é? E Deus vai colocar o seu nome. Se você receber bem e abençoar, sabe o que vai acontecer? Isso é efeito cascata. Ué, se você fala não precisava, palavras têm poder. Aí, já que você não precisa, no mundo espiritual está cancelado. Depois você reclama que ninguém pensa em você, não é? Mas abençoa a pessoa, deixa Deus te usar. Esses dias uma pessoa veio trazer uma oferta para mim e me entregou de fora, não era nem daqui. Aí eu perguntei, eu quis saber por que ele queria me abençoar. Ele falou, não, pastor, é que eu entendi de Deus, fiz um voto e Deus me trouxe 3 pessoas que eu devia abençoar e o Senhor é uma delas. E aí eu falei, então tá bom, deixa Deus te usar. E aí ele me deu, depois passou um tempo, eu fui perguntar se aquilo tinha a ver com alguma coisa também que era na área financeira. Para resumir a história, a pessoa me deu o retorno que depois ela não só recebeu muito mais do que as 3 pessoas que Deus mandou ela abençoar, como aquilo que ela precisava, ela estava com outro desafio. Segura aí, ela me disse que recebeu 30 vezes mais o que Deus colocou, o que ela colocou e o que ela acabou precisando. 30 vezes mais. Agora eu pergunto, ela precisava dos 30%? Não. Dos 30 vezes mais? Não. Mas Deus, na sua infinita graça, bondade, misericórdia, quis fazer alguma coisa com aquela pessoa. Uma coisa eu sei, todo mundo que é generoso e dá para as pessoas da sua vida, para as pessoas que estão na sua família, na sua casa, na igreja, no ministério ou que te serve, todo generoso doador tem história para contar. E que em nome de Jesus você tenha também. À medida em que você decide distribuir para ver Deus multiplicar. É como a história do azeite da viúva com Eliseu. E terceiro princípio, precisa ser testificado com abundância, com satisfação. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos, ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Olha para cá e diga comigo, que nada seja desperdiçado. Muitas vezes queremos ser abençoados para ter mais e a gente está desperdiçando o que Deus dá. Vivemos num país de muito desperdício. Olha só, pensa aqui, há uma rema aqui, Deus em Cristo faz um milagre de multiplicar 5 pães e 2 peixinhos do lanchinho de um menino para uma multidão de 5.000 homens, 15.000 pessoas comerem. Primeiro, ele poderia ter multiplicado o suficiente para todos ali e não sobrar nada. Deus é Deus, poderia ter feito, certo? Mas não fez. Então ele estava ensinando algo. É interessante que o texto diz que o milagre foi feito com pão de cevada. É um pão que ele dura mais do que o pão de trigo. Então, na sabedoria de Jesus, ao fazer um milagre, ele já pensa nesse cuidado com o dia de amanhã. Faz um milagre de um pão que vai aguentar mais dias, sobram 12 cestos e eles têm um ensino aqui de não desperdiçar. Talvez por ignorância, gente, mas eu me lembro da minha formação. Por exemplo, na minha casa, eu via a minha mãe cozinhando batata descascada. Gente, 30% da batata perdia. Hoje a gente tem o entendimento que a gente não descasca mais batata. A gente limpa a batata, tira a terra e depois você faz o quê? Você cozinha a batata e depois você limpa a batata, tira a casca, porque você não perde nem os ingredientes, as vitaminas da batata e não perde também em quantidade. Isso é o quê? É não desperdiçar. Deus te deu a batata, come a batata. E não fica cortando a batata, desperdiçando. Aqui no Brasil tem um negócio muito interessante. Nós fomos criados que é feio, sobrou comida no restaurante, pedir para levar para casa. Quem disse que... Primeiro que você pagou pela comida. Segundo, se você não pedir para levar para casa, vai jogar fora. Os Estados Unidos, todos os lugares que eu já fui,
e já fui muito lá, em qualquer restaurante mais simples, mais sofisticado e chique, qualquer restaurante é cultural. Sobrou, você pede a embalagem e leva para casa. Nós, às vezes, ficamos com vergonha de pedir e aquilo é desperdiçado. O milagre da multiplicação não tem a ver com avareza, mas também não pode ter a ver com desperdício. Se você não quiser comer, leva e dê para alguém alguma coisa, mas não deixe desperdiçar, porque o desperdício também é pecado, porque é um alimento, tá bom? Leva para casa. E que a pastora Vivian não me ouça, mas às vezes a gente ainda leva para casa. Você chega em casa como um bom brasileiro, pega aquele prato lá e bota uma frigideira, coloca lá um azeitinho, coloca lá 2 olhudo, corta uma cebolinha, né, Marcão? Uma delícia, o tal do virado lá, né? Popular mexidão, né? Quem nunca gostou, que atire o primeiro sapato aí, né? É que agora a gente está cuidando um pouquinho mais, né, Fernando? Mas que é bom, mas não pode desperdiçar. O que eu estou dizendo para você é: tenha satisfação, seja grato, abençoe, tenha para si, tenha para repartir e obedeça. Mas aquele sinal aconteceu e o que Jesus quis? Que houvesse testemunho. Toda vez que você prosperar, faça como a Ciamara, dê testemunho de quem deu, porque eu não sei quem é o teu empregador, se você é empresário, se você é CLT, se você trabalha para o município, para o estado, para a União, se você é um profissional liberal, se você é prestador de serviço, se você tem um contrato, eu não sei, mas uma coisa eu sei, que Deus é que tem provido tudo para você. Em última instante, se Deus é a nossa fonte pagadora, então eu recebo, eu celebro e eu reparto. E eu preciso dizer que, da mesma maneira como Jesus fez o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, no final, todo mundo estava maravilhado, porque ele tinha feito aquele milagre. É isso que ele quer que contemos, que quem coloca o pão de cada dia em nós não é a força do nosso trabalho, é Jeová Jireh que tudo provê para nós, amém? Vamos continuar dando toda a honra e toda a glória a Ele. Ele é o nosso provedor, Ele nos dá a noite de cada dia, Ele nos dá o amanhecer de cada dia, Ele nos dá o pão a cada dia. E que em nome de Jesus a sua casa tenha muitos pães frescos, seja casa de Belém, em nome de Jesus, para que você receba a cada manhã o novo de Deus, e tenha para si, e tenha para abençoar outro também. E dentro desse contexto, nós queremos também orar, agradecendo a Deus, e fazendo um ato profético de pedindo a Deus multiplicação. O luxo ostenta, a sabedoria não desperdiça e a realeza celebra. Você pode dizer isso comigo? O luxo ostenta, a sabedoria não desperdiça, a realeza celebra. E Deus quer que você faça isso. Não tem nada a ver com luxo. Ostentação, luxo é pecado. Nunca compre por compulsão, compre por necessidade. Não é porque está em promoção que você precisa comprar. Quem te diz que você precisa de uma outra camisa, de um outro sapato, se você não tem nem onde colocar? Então, só porque está em promoção você vai comprar? Isso é pecado. Mas não desperdice. Tem tanto curso hoje. Hoje, a moda vintage. Então, faça reciclagem de móveis, reciclagem de objetos, reciclagem de roupa, reciclagem de alimentos. Se reinvente, faz curso, tem aí na internet, tem tutorial sobre isso. E celebre, dê testemunho. E Joel 2:24, será sobre a sua vida: as eiras ficarão cheias de trigo, os tonéis transbordarão de vinho novo e de azeite. Que Deus abençoe e você prospere, você nunca se esqueça quem te deu isso, que você seja generoso com as pessoas da sua vida, não dê só por ação social. A Bíblia fala sobre oferta de honra, oferta de amor, oferta de gratidão, oferta de celebração, e que você tenha essa alegria em celebrar, em agradecer. Mande mensagens de agradecimento, ligue para pessoas para dizer muito obrigado. Agradeça quem levou você à salvação, agradeça quem discipulou, quem foi um pai espiritual.
premicie, abençoe, oferte na vida de pessoas que te trouxeram daqui para cá, que te elevaram em nome de Jesus. De novo, não é porque ele precisa, é porque você precisa reconhecer isso, agrada o Senhor. E quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. O que é isso que disse Jesus em João 7,38? Ele está falando de abundância, ele está falando de celebração. Então, que você não seja afoito por receber ou reter, mas que você seja intencional em dar e repartir. Glória a Deus, que bom que você recebeu esta palavra da fé, essa mensagem, o Espírito Santo agiu e certamente agora é hora de você poder dar uma resposta para Deus. À luz do que você recebeu nesta mensagem de fé, pregada com tanto amor, uma mensagem bíblica de Deus para o seu coração, é hora de você dar uma resposta para o Senhor. E eu quero convidar você a dar uma resposta e quero fazer 3 convites para você. Aí na sua tela agora aparece um QR Code e um número de WhatsApp para que você que tomou uma decisão possa então entrar em contato conosco agora. O primeiro convite é se você ouviu esta mensagem e quer tomar uma decisão de arrependimento e de receber Jesus no seu coração como Salvador e Senhor da sua vida agora. A outra decisão que você pode estar tomando agora e celebramos com você é se você quer retornar para a igreja, voltar para a fé. Talvez você se desviou dos caminhos do Senhor e da igreja, mas hoje é o tempo de voltar, é tempo de arrependimento, de mudança de vida, de voltar para a família da fé. Então, bem-vindo você que está tomando a decisão de retorno agora. Não importa quanto tempo você esteve afastado, não importa se você se afastou dessa ou de outra igreja cristã ou evangélica, bem-vindo de volta à família da fé. E o terceiro convite que eu quero fazer para você é se você quer ser batizado. Então, se você quer ser batizado em águas, se você está em São José dos Campos ou em qualquer cidade onde temos uma igreja da cidade ou aí na sua cidade, entre em contato conosco agora, pelo WhatsApp ou pelo QR Code e diga: eu aceitei Jesus, eu quero ser batizado, eu não tinha sido batizado em águas ainda, no batismo de imersão, que é o batismo que Jesus viveu lá no Rio Jordão, sendo batizado por João Batista, e eu quero ser batizado em águas também. Então, entre em contato conosco. Amém? Então, bem-vindo à família da fé. Parabéns por tomar uma destas decisões hoje, após ouvir esta mensagem. E o nosso campus online aqui da Igreja da Cidade está aqui para servir onde você estiver. Deus seja louvado. Vamos orar juntos? Pai, eu quero te agradecer por cada um que recebeu agora a Tua palavra e ela tocou no coração e eles estão dando uma resposta para o Senhor. Eu abençoo cada um dos que nos acompanharam agora nesta transmissão. Que o Senhor abençoe as suas vidas, os que tomaram a decisão de te aceitar, de voltar para a igreja ou se batizar, nós assim os recebemos e os abençoamos em nome de Jesus. Amém. Obrigado por estar conosco. Se você tem qualquer outra dúvida também, aí no chat ou nas nossas mídias sociais ou no WhatsApp, mande para nós e nós vamos entrar em contato com você. Somos a Igreja da Cidade, uma família para pertencer. E aqui no Campus Online, uma família para pertencer onde você estiver. E seja bem-vindo também às nossas celebrações presenciais. Você pode ver aí no vídeo também os horários e os dias que temos celebrações. Bem-vindo, Deus te abençoe e até a próxima.